Ei, meu filho, acorda! Milhares de vagas de concurso estão por vir, com salários de até 45 mil. E o GRAN ainda lançou a maior oportunidade do ano para você se preparar e conquistar sua aprovação. Entre agora no site e veja como conquistar um futuro diferente. Que bom que você está aqui, é um prazer muito grande. E hoje eu quero falar de pontos da última prova da Câmara Federal que sempre cai em prova. Claro que eu estou falando da parte de administração de materiais e recursos patrimoniais. Lembrando que eu estou trabalhando com o edital passado, que foi uma prova da FGV. Claro que não necessariamente agora vai ser uma prova da FGV, mas a gente tem uma noção, a gente tem uma ideia de como pode ser a nossa prova. E eu vou falar uma coisa para você como professor. Não é que eu acho prova difícil ou prova fácil, não é isso. Mas eu vejo hoje as provas da FGV em termos de mercado, as provas que exigem mais do candidato. Não necessariamente conhecimento, mas uma prova cansativa, uma prova com textos enormes, uma prova que o candidato sai extremamente cansado da prova. Por exemplo, quando você olha a última prova do CNU, foi uma prova muito cansativa. 90 questões, textos enormes, alternativas enormes. O candidato realmente saiu de lá muito cansado. Então, às vezes, fazer uma prova é uma maratona. Claro que essa maratona, essa quantidade de coisa para você ler, te traz também um peso psicológico. Então, eu preciso também, além dos conteúdos, estar bem emocionalmente, ter uma preparação adequada, emocional, estar descansado, para que eu possa realmente fazer, prestar uma boa prova, fazer uma boa prova e ter sucesso, ter resultado. Então vamos falar desses últimos pontos da última prova. Lembrando que eu estou falando de uma prova da FGV, e a parte de administração de materiais e recursos patrimoniais foi cobrado em técnico de material e patrimônio. Então, o que foi cobrado dentro da parte de materiais? Introdução à administração de material e patrimônio, conceituação de diferença entre material e patrimônio, patrimônio das empresas e órgãos públicos, o patrimônio imobiliário, cadastro e registro de bens imóveis, o patrimônio imobiliário, atividades básicas da administração de material e patrimônio, administração patrimonial, noções de responsabilidade civil e administrativa, o controle dos materiais do patrimônio, a movimentação do patrimônio, sistema patrimonial. É mais ou menos metade do conteúdo para essa parte que é a parte de patrimônio. Eu queria te chamar a atenção para um detalhe interessante. Quando a gente pega provas de concurso, 10, 15, 5 anos atrás, caía muito pouco sobre patrimônio. Por quê? Porque a administração de materiais e recursos patrimoniais tem 3 eixos básicos: compras, patrimônio, almoxarifado. Então, até 5 anos atrás, caía muito compras e almoxarifado. Claro, tudo que está relacionado, previsão de compras, previsão de consumo, previsão de demanda. Nos últimos 5 anos, em especial na banca FGV, no CESP também, tem caído muito a parte patrimonial. Uma parte, não estou falando que é menos importante, não é isso, mas uma parte que era pouco cobrada. Então, essa parte que era pouco cobrada, era a parte que caía menos. Nos últimos 5 anos, está caindo bastante nas provas. Então, eu preciso estar atento a isso. E se a gente pegar aqui o conteúdo, se a gente separar aqui mais ou menos até sistema patrimonial, dá mais ou menos aí a metade. Então, metade do conteúdo com essa parte, que é a parte patrimônio. Temos aqui, previsão e controle de estoque, planejamento, processo e políticas de administração de estoques, determinação dos níveis de estoque, tempo de ressuprimento de estoques de segurança, avaliação de estoques, métodos, almoxarifado, funções, princípios objetivos, controle, registro, conservação e recuperação de material, técnicas de armazenamento, utilização de espaço, segurança, as compras nas organizações,
aquisição de materiais e patrimônio, arquivamento, recebimento, proteção, conservação e distribuição, padronização, codificação e inventário, análise de valor e alienação. Lembrando que alienação significa venda. Moral da história, quando a gente tem essa parte aí, é uma parte bastante importante, é uma parte bastante relevante para a gente trabalhar e para a gente entender aqui dentro dessa parte, que é a parte, né, de administração de materiais. Então, mais ou menos metade, que caía pouco, patrimônio, a outra metade, tudo que está ligado à compra e a parte de almoxarifado também. Né, ó, compra, previsão, controle e a parte de almoxarifado. Então, aquilo que caía menos, não é que está caindo boa parte da prova, não é isso. Mas está caindo com muita frequência. Está caindo com mais frequência. Então, você que está se preparando, cuidado com essa parte de patrimônio. Uma coisa muito importante, que eu costumo falar sempre para os meus alunos, comece a se preparar com antecedência. O edital não saiu, eu não sei exatamente qual vai ser a banca, eu não sei exatamente o que vai cair. Meu irmão, pega o edital passado, pega ali mais ou menos o cargo que você almeja e vai estudando o que vai cair. O que caiu na prova anterior, claro. Prova anterior, prova atual não necessariamente é a mesma coisa, mas a base é a mesma. Em materiais, se você estudar esses 3 eixos, patrimônio, almoxarifado e compras, com certeza, você vai ter sucesso. Claro, pode ter um itemzinho a mais, um itemzinho a menos, mas você tem que entender uma coisa. Quem se prepara com antecipação está ganhando tempo. Por quê? Porque quando o edital sai, a maioria começa a estudar. Então, a maioria só começa a estudar quando o edital está na praça. O ideal é você estudar antes do edital estar na praça. Para quê? Por quê? Por que razão? Por que motivo? Para justamente você ter essa antecipação. Ou seja, se você conseguir vencer parte do conteúdo, vamos colocar aí 50% ou 60%, 70% do conteúdo. Se você conseguir vencer 70% do conteúdo antes do edital, significa dizer que você vai estar mais bem preparado, mais bem posicionado quando o edital sair. Né? Se você for deixar para a última hora, significa dizer que você pode ter dificuldade. Então, quem estuda com antecipação tende a ter mais resultado, tende a ter mais sucesso. Né? Então, busque isso como realidade para você, faça isso para que você possa ter resultado e atingir os seus objetivos. Bom, dentro disso aqui que eu estou falando para vocês, eu fiz um estudo da banca, eu fiz um estudo dos últimos 5 anos, dentro da parte de materiais, e claro, dentro de cada um desses tópicos, eu procurei estudar e eu procurei ranquear os temas que eu entendo que são os temas e os tópicos que eu entendo que são aqueles que têm mais probabilidade de cair. O ideal é que você estude tudo, mas o ideal também é que você dê atenção àqueles temas, àqueles tópicos que são os temas e os tópicos mais cobrados. Dê atenção a esses tópicos. Por quê? Se você fizer isso, você tende a ter um resultado melhor, né? Vamos colocar um gráfico 80-20? Você vai ficar lá, vamos dizer assim, parte do seu tempo com aqueles tópicos que têm maior probabilidade de serem cobrados. Gráfico 80-20, né? Imagina que você fica lá, parte do seu tempo, ou boa parte dele, em 20%, né, dos itens que representam 80% de cobrança. Então, você dando atenção a esses itens, significa dizer que você tem uma probabilidade maior de ter sucesso, de ter resultado, de atingir os seus objetivos. Beleza? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Trabalhar aqueles temas e aqueles tópicos que mais são cobrados em prova. Então, dentro desse contexto aqui, ó, o que é mais cobrado em prova? Bom, previsão e controle de estoque, né? Ou seja,
basicamente, né, nível de cobrança, alto em outros concursos, bancas, técnicas, fórmulas, né? E vamos dizer assim, dentro desse contexto, né, você tem aqui, não é? Previsão de controle, previsão de demanda, né? Lembrando que previsão e controle tem a ver com aquilo que foi adquirido, né? Você faz uma previsão, projeção, explicação, predileção, usa técnicas quantitativas e qualitativas para prever estoque, para comprar. E técnicas de controle de estoque também, as formas de controle de estoque. A parte de almoxarifado, controle, registro, técnica de armazenamento e segurança. Aí a parte de compras, aquisições e alienação, processo de aquisição, codificação, classificação, análise de valor, alienação. Né? Lembra que eu falei para vocês? Compras, almoxarifado, patrimônio. Né? Ou seja, a prova gira em torno desses três tópicos, ou subtópicos deles. Né? Alienação é venda, tá? Alienação é doação ou leilão. Isso aqui, quando a gente fala de alienação, não é estoque de uso, é justamente a parte patrimonial. Patrimônio, né, basicamente, mobiliário, né? Mesa, cadeira, computador, aquilo que vai ficando obsoleto, aquilo que vai ficando ultrapassado. Aí você, de fato, né, pode, na administração pública, alienar onerosamente ou gratuitamente, beleza? E nós temos aqui a parte de administração patrimonial, movimentação do patrimônio, sistema patrimonial, controle patrimonial, registro dos bens imobiliários e imobiliários, as movimentações. E nós temos aqui introdução, conceituação, atividades básicas, responsabilidades, termos introdutórios, definições conceituais, responsabilidade civil e administrativa. Interessante que essa parte de responsabilidade civil e administrativa passou a ser cobrada há pouco tempo, mas também faz parte. Significa dizer que quem trabalha com a parte de estoque, com a parte de patrimônio principalmente, tem que ter responsabilidade civil e administrativa sobre aquilo que está sob a sua guarda. Exemplo, não estou falando necessariamente que eu sou um técnico em patrimônio, sou um servidor e eu estou com o carro da administração. Exemplo, bati o carro, vão analisar se foi com culpa ou dolo. Dependendo do que aconteça, a administração tem uma responsabilidade objetiva de reparar se eu bati no carro de alguém e eu tenho responsabilidade subjetiva. Significa dizer que a administração pode, né, vir até mim para me pagar esse prejuízo para a administração. Né? O direito de regresso contra o servidor, responsabilidade civil. E se eu bati o carro com culpa ou dolo, se for comprovado, né, o que vai ser comprovado, né, aí significa dizer também que eu posso responder administrativamente. Se houver vítima, penalmente também, que é outra conversa. Então, eu só quero que você entenda que, dentro da parte de administração de materiais e recursos patrimoniais, eu, técnico de materiais e patrimônio, eu preciso ter muita responsabilidade, muito critério, muita atenção com os itens e os bens sobre a minha guarda. Beleza? Então, na minha percepção, ranking da ordem dos 5 temas mais cobrados. Primeiro, a parte de previsão e controle de estoque, almoxarifado, compras, a parte de patrimônio e a parte de responsabilidades básicas, conceituação, responsabilidade civil e administrativa. Na minha percepção, se você estiver estudando e o teu estudo girar em torno desses temas, desses tópicos, significa dizer que você está no caminho certo. Significa dizer que você está numa boa vertente. Significa dizer que você tende a chegar e atingir os seus objetivos, as suas metas e os seus resultados. Significa dizer que você está chegando lá. Bom, estudando um pouco mais a fundo isso aqui, foco estratégico, pensando no último concurso de 2023. Vamos pegar aqui o núcleo central de cobrança, alta incidência, o miolo da disciplina. Esses temas aí responderam pela maioria das questões da FGV. Previsão e controle de estoque, treinar fórmulas, interpretação e cenários práticos,
Cálculo e interpretação de níveis de estoque, né? O gráfico dente-serra, ponto de pedido, giro, tempo de reposição, estoque de segurança, questões situacionais com gráficos e tabelas. Ou seja, muito cobrado no concurso anterior, tem muita probabilidade de ser cobrado também agora. Fique atento. Essa parte, previsão e controle de estoque. A FGV gosta de colocar cálculo na prova, tá? Não estou falando que a prova vai ser só de cálculo, vai ser uma prova meramente matemática. Não estou falando isso. Eu estou falando que a FGV adora colocar conta na prova. A parte de almoxarifado, funções, princípios, controle, registro, conservação, técnicas de armazenamento, layout e a parte de segurança. Dificuldade média. FGV cobra o porquê e como de boas práticas de armazenagem. Então, você tem que revisar normas e conceitos técnicos. Ou seja, a parte de trabalho no almoxarifado. O trabalho do almoxarife, não é? Lembrando, pessoal, que eu estou falando do cargo que é o cargo técnico de material e patrimônio. Técnico de material e patrimônio trabalha com patrimônio e estoque. A parte de estoque, almoxarife. Então, tem que saber sobre funções, princípios, controle, registro, conservação, técnicas de armazenamento, layout e segurança. Esses conceitos são extremamente importantes. Bom, a parte também, né, é compras, aquisições e alienação. Compra no setor público, fases, codificação, análise de valor, dificuldade média. Você vai revisar a integração entre compra e controle patrimonial. Conceitos como análise de valor, padronização são frequentes. Então a FGV adora cobrar isso de vocês. Lembrando que você compra, né, para usar, que a gente chama de estoque de material, e você compra, né, assim, usar que eu falo é no sentido de estoque, né? Material de expediente, material de limpeza, e você compra também um bem permanente, mesa, cadeira, computador, móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, aquilo que está ligado à parte patrimonial, móvel e imóvel, mais móvel, ligado à atividade que vai ser desenvolvida por aquele órgão, aquela entidade. Significa dizer que essa parte também, você precisa estar atento com essa parte de compras, né? E dificuldade aqui, eu entendo que é uma dificuldade média. Bom, sexto tema, gestão de pessoas na administração pública, né? A questão da competência, profissionalização, né? Isso aqui, a gestão de pessoas, essa outra parte aqui, é uma parte que eu contextualizei com a administração geral e pública, né? Como que o pessoal vamos dizer assim, de materiais vai trabalhar dentro do aspecto, né, da administração de materiais e recursos patrimoniais. Não é tão importante, isso aqui não é tão significativo. O mais importante aqui são esses temas aqui que eu mostrei para vocês, tá? Bom, média incidência da parte de administração patrimonial. Abordagem típica, né? Controle dos bens móveis e imóveis, SPIL, Sistema Patrimonial Transferência Baixa. Estudar conceito de patrimônio público mais controle interno, né? Até porque o controle interno é aquele que também faz a parte operacional e o controle interno também é um controle contábil, operacional, patrimonial, orçamentário, financeiro, né? Controle que a gente chama de CONFOP. Então tem um tema de incidência média. É um tema complementar, como eu escrevi aqui, mas é um tema relevante. E um tema relativamente novo, responsabilidade civil e administrativa. Isso tem a ver com accountability, gestão responsável dos bens. Accountability significa responsabilização. Accountability significa responsabilizar alguém pelo que fez ou pelo que não fez, mas deveria ter feito, né? Então, você vai relacionar a parte de material e patrimônio com a Lei 8.112 e os princípios da administração. Ou seja, essa questão conceitual de responsabilização é importante. Claro, existe a responsabilidade civil, administrativa e a penal. E uma curiosidade, você tem aquele exemplo do cara que bateu um carro, um servidor com um carro da administração, né? O mesmo evento, o mesmo fato, a mesma situação pode ensejar uma reparação na vara civil, uma penalidade administrativa ou algo no âmbito penal. Não é que isso vai acontecer, mas isso
pode acontecer. Significa dizer que é uma probabilidade. Significa dizer que é uma possibilidade. Temas de baixa incidência, mas pode ter questões surpresas, né? Introdução e conceitos. Diferenciação entre material e patrimônio, bens de consumo e bens permanentes, né? A portaria STN 414 de 2002 e a IN 205 de 1988, que justamente definem o que é estoque, o que é patrimônio, o que é material. Material que tem vida útil até 2 anos, patrimônio acima de 2 anos, né? Faz essa diferenciação. Lembrando, quem trabalha com a parte de administração de materiais e recursos patrimoniais tem que trabalhar com os dois. Seja com a parte de estoque, claro, para administração pública, estoque de uso, né? Seja também com a parte de patrimônio. Lembrando que quando a gente fala de administração de materiais, né, quando a gente fala de estoque em linhas gerais, porque você precisa entender que a administração de materiais nasceu na gestão privada. É uma matéria de empresa privada. Você pega esses conceitos e aplica dentro da administração pública conforme a legislação. A EN 205 de 88, a portaria do STN 414 de 2002. Então, você aplica os mesmos conceitos de acordo com as características e as especificidades da administração. Claro, as características e as especificidades da administração estão ligadas a instruções normativas, normas, né? E assim sucessivamente, né? Então não vai existir uma administração de materiais que nasceu apenas para gestão pública. Não. Ela nasceu privada e você usa os conceitos na administração pública de acordo com a legislação. E nós temos também um tema de baixa incidência aqui, pessoal. Sistemas patrimoniais e cadastro imobiliário. Perguntas conceituais e contextualizadas sobre o sistema SPIL, né? Você faz esse cadastro. Entender a função do SPIL se cabe como sistemas de gestão de patrimônio. Essa contextualização também é importante, mas é um tema de baixa incidência, né? Temos aqui questões situacionais. A FGV adora descrever um problema e pedir uma decisão adequada. O que a FGV gosta de fazer? Ela gosta de contextualizar. A FGV gosta de, basicamente, dar uma contextualizada. O que significa dizer? A FGV ela pode pegar uma situação, problema, e em cima dessa situação de fazer uma pergunta. Fazer uma contextualização. Isso é muito comum. Esquecendo um pouquinho a parte de estoque, isso aconteceu muito agora no CNU. Estou falando do CNU porque foi uma prova muito recente, né? Eu trabalhei muito no CNU, vi a prova, comentei a prova. Então, pega uma situação problema, em cima dessa situação problema, começa a fazer perguntas e questionamentos. Isso é muito comum. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Quando você estiver se preparando para a Câmara aqui com a gente vai fazer muitas questões. Questões da FGV, questões adaptadas, questões elaboradas, ótimo. É claro que numa videoaula, por mais que aqui a gente tenha uma carga muito boa, a carga aqui é maravilhosa, não dá para a gente fazer, às vezes, no mesmo curso, 90, 100 questões. Até porque, às vezes, a questão da FGV são enormes, né? Então, um segredo. Baixe prova. Resolva prova. Em especial, dos últimos 5 anos. Se realmente a banca for FGV, isso vale para o CESP. Se for uma outra banca, FCC da vida, e assim sucessivamente, né? Então, eles adoram, no caso da FGV, pegando também, por exemplo, o CESP, um raciocínio interpretativo. E eles gostam também de vocabulário técnico. Termos como lead time, que é ciclo, né? Curva ABC, o princípio de Pareto, layout funcional, análise de valor, vida útil, depreciação. Esses vocabulários técnicos são vocabulários importantes. Todas as vezes que você estiver estudando administração de materiais e pintar uma palavrinha nova que você não conhece, faz uma pesquisa, faz um resuminho, porque esses termos técnicos, às vezes, ele não te pergunta o que é um lead time, ciclo, tempo, aprovisionamento. Ele não pergunta. Só que ele coloca o lead time dentro de um contexto.
Se você não souber o que é lead time, você não consegue interpretar, né? Quando ele fala, por exemplo, de depreciação, você compra um bem patrimonial e com o passar do tempo ele vai perdendo valor. Ah, o pessoal da administração de materiais não é o pessoal que trabalha com contabilidade, mas você passa a informação para a contabilidade sobre esse bem, o registro, o tombamento dele, e muitas vezes um sistema como o próprio CIADES, que é um sistema também que você faz todo o controle patrimonial, ele já faz o cálculo da depreciação linear, que é um valor que desvaloriza anualmente. Exemplo, aqui na minha frente tem um notebook, você não está vendo? Exemplo, eu paguei nesse notebook lá, exemplo, R$5.000. E é um notebook para administração. Esse notebook, a fonte dele para você ter é o patrimônio, é o dinheiro. Significa dizer que você tinha dinheiro, agora você tem um permanente, né? Ou seja, você tem um bem na administração. Então, em termos de contabilidade pública, esse computador vai ser contabilizado ao preço da aquisição. Exemplo, 5 mil. Com o passar do tempo, vão surgindo novos computadores, novas gerações, e esse computador também vai sendo utilizado. Significa dizer que com o passar do tempo, ele vai perdendo valor. E isso é o que a gente chama de depreciação, que é algo que eu preciso considerar em termos de administração de materiais. Eu preciso entender, principalmente a depreciação linear, que é um valor que se perde anualmente. Suponha, exemplo, que para esse computador seja 10%. Significa dizer que esse ano é 5 mil, o ano que vem 5 mil menos 10%, 500, lá na contabilidade 4.500. No outro ano mais 10%. Aí o cálculo vai ser em cima dos 5 mil, então ele vai valer 4 mil e assim sucessivamente. Ou seja, esses termos técnicos, que são termos usados em administração de materiais e recursos patrimoniais, você precisa conhecer. Todas as vezes que cair um termo técnico desse, mesmo que seja num exercício, mesmo que seja num comentário, mesmo que seja numa alternativa, se você não conhecer esse termo, faz uma pesquisa. Guarda isso. A FGV adora isso nas suas provas. Beleza? Isso é um padrão de formulação da FGV. Bom, priorização. O que se recomenda para estudo e revisão? Previsão e controle de estoque, como eu falei para vocês. A FGV adora questões que tem conta, né? Previsão de consumo, previsão de demanda, gráficos, evolução horizontal de consumo ou evolução sazonal de consumo. A FGV adora gráfico, adora conta, adora interpretação. Lembrando que quando a gente compra estoque, né, empresa privada ou a própria administração pública, o ideal é que você tenha o estoque necessário. Material de uso, né? Estoque para uso, no caso da administração pública. Empresa privada para revenda ou para transformação, no caso de uma fábrica. Agora tem um detalhe importante. Dentro da administração de materiais, você precisa comprar a quantidade necessária. Nem acima, nem abaixo. Você tem que comprar aquilo que é necessário. Para você comprar necessário, para você não comprar demais e deixar dinheiro parado, poder ficar obsoleto, ultrapassado, ou comprar de menos, ou seja, no meio do processo faltar, é importante para fazer previsão de demanda, previsão de consumo. Isso também na gestão privada. Eu preciso ter uma ideia do que eu preciso, daquilo que é necessário, justamente para acrescentar o necessário um estoque adicional. Esse estoque adicional, a gente chama em administração de materiais de estoque mínimo, estoque de segurança. Essa é a tônica da previsão e a tônica também do gráfico Dentist-Serra, que é o gráfico que trabalha com os níveis de estoque, estoque máximo, estoque mínimo e aquilo que você tem como consumo normal. Isso aí é uma parte muito importante que a gente precisa trabalhar dentro desse contexto de previsão de consumo, previsão de demanda. Então, muito cuidado com essa parte, muito cuidado com o cálculo. Nos meus cursos de administração de materiais, eu resolvo muitas questões da FGV e muitas questões que têm conta. Cuidado com isso.
Bom, preciso tomar cuidado também com o almoxarifado, né? O almoxarifado é o local que recebe, confere e aceita estoque, movimento e estoques. Na administração pública também, né? Recebimento e conferência. Você vai ver se aquilo que chegou bate com aquilo que foi pedido, né? Se você faz uma compra, mesmo que seja uma licitação, significa dizer que essa licitação, né, foi feita a escolha de um fornecedor e foi feito lá um pedido, uma compra. Não necessariamente aquilo que chega no almoxarifado é igual àquilo que você comprou. Significa dizer que pode haver alguma divergência de quantidade, de valor, pode ser uma divergência também com relação ao estado do bem. Isso pode acontecer. Não estou falando que vai acontecer, mas pode acontecer. É uma possibilidade. Significa dizer que chegou alguma coisa no almoxarifado? Recebimento e conferência. Você vai conferir se aquilo que foi pedido é proporcional àquilo que chegou. Está tudo certinho? Aí existe a aceitação, almoxarifado. Depois, estocagem, colocar nos locais certos, de acordo com o layout adequado, utilizando principalmente o espaço vertical, né? Aquilo que se usa mais próximo. Aquilo que se usa menos, você pode colocar mais afastado, mais distante, respeitando os pesos, mais pesado mais embaixo, mais leve mais em cima, respeitando a ergonomia do local, o trabalho, o espaço das pessoas, respeitando o layout, fazendo estocagem e movimentação. Isso também é importante quando a gente trabalha com a parte de materiais. E nós temos aqui compra e alienação, análise de valor, padronização. Comprar, em termos de gestão privada, é função da administração de materiais, mas não é uma função exclusiva. Significa dizer que numa gestão privada, outros setores, direta ou indiretamente, participam do processo de compras, né? O pessoal da produção, o pessoal de vendas, o pessoal de marketing. Então, existe uma participação de muitos setores. No caso da administração de materiais dentro da gestão pública, eu não sou professor de licitação, mas você precisa entender também que, fora todos esses conceitos, você também tem princípios licitatórios, porque eu preciso buscar aquela proposta, aquela vantagem que é mais vantajosa para a administração pública. Esse é um detalhe importante que a gente tem que estar atento. Preciso buscar aquela que seja a proposta mais vantajosa para a administração. Essa que é a mais vantajosa para a administração é que vai ser aquela que você vai dar prioridade. Você vai dar uma atenção toda especial. Então, quando você for trabalhar com materiais, tem que entender um pouco de licitações. Aqui no curso, logicamente, não especificamente em administração de materiais, mas lá no direito administrativo, você vai ter aula sobre licitação, né? Quando a gente fala alienação pode ser onerosa ou não onerosa. Com o passar do tempo, por exemplo, a administração pública, vamos pegar um Detran, ele vai renovar a sua frota. A frota antiga vai a leilão. Leilão é uma alienação onerosa. Então, os carros, exemplo do Detran, vão ser vendidos para as pessoas que fizerem as melhores propostas. Pode acontecer, exemplo didático, por exemplo, Detran doar um carro para o hospital. Alienação não onerosa, uma doação. Então, quando a gente usa esse termo alienação, é onerosa ou não onerosa. Quando a administração quer desfazer de um bem. Geralmente, não é material, não é até 2 anos de uso, não é bem de uso. É um bem permanente, que tem uma vida útil superior a 2 anos. Mesa, cadeira, computador, carro, móveis, utensílios, ar-condicionado, equipamentos e assim sucessivamente. Aí que você tem a alienação. Outro tópico importante para você estudar é a administração patrimonial. Controle dos bens móveis e imóveis. Aí vai ter tombamento. Tombamento significa registro e controle. O que é um bem tombado? É um bem identificado. Tem um notebook aqui. Ou ele vai ter uma plaqueta ou uma etiqueta com o número de série dele e outras características que o identificam e o diferencia de outros notebooks. Depois que esse e todos os outros notebooks e todos os bens forem plaquetados,
eles vão ser tombados. Tombamento significa registro, identificação e controle. Isso é a administração patrimonial. Na administração patrimonial também, fora a questão do controle, né, tem os aspectos relativos à depreciação, que eu já comentei com vocês, e tem também, pessoal, manutenção. Por exemplo, o computador tem que ter manutenção. Eu vou fazer uma manutenção muitas vezes preventiva antes que ele estrague para estender a vida útil dele. Isso também faz parte da administração material, de material e recursos patrimoniais. Lembrando, claro, eu trabalho com patrimônio, mas não necessariamente sou eu que vou fazer manutenção no computador. Vai ter uma empresa especializada. Aí eu falo mais uma vez, você precisa ter uma noção sobre licitação, porque tem a modalidade adequada, quem é que vai liberar os recursos, está previsto no orçamento ou não, que tipo de empenho que é, e aí aquela coisa toda de orçamento e a parte de licitações. Lembrando, eu estou falando aqui de administração de materiais e recursos patrimoniais, mas quando a gente pega uma prova da FGV, é uma prova contextualizada. Significa dizer que numa mesma questão ele pode misturar a parte de materiais com licitações, com orçamento, com contabilidade pública, com depreciação e assim sucessivamente. O examinador, em especial da FGV, última prova, ou por exemplo do CESP, né, se for o caso, ele adora esses temas que são temas contextualizados ou temas que a gente chama, que a gente pode classificar de temas transversais. Aquele tema que é cobrado em vários contextos, ou aquele tema que é cobrado, né, em várias provas, analisando vertentes diferentes. Então, preciso tomar muito cuidado com isso. E um tema que está caindo agora muito, como eu falei para vocês, é responsabilidade civil, responsabilidade administrativa. Preciso tomar muito cuidado com esse tema. Responsabilidade civil, né? Aquilo que está sob minha guarda, sob minha custódia, preciso tomar muito cuidado. E responsabilidade administrativa também. Significa dizer que se alguma coisa estiver sob a minha responsabilidade, for roubado, furtado, quebrar, estragar, perder, desaparecer, sem uma justificativa legal, eu respondo. Eu gosto de dar um exemplo, né, de uma escola pública. Uma escola, por exemplo, estadual, municipal. Imagine que eu vou ser diretor de uma escola. Quando eu recebo aquela gestão, eu recebo o tombamento dos bens. Registro e controle. Tudo está tombado. Aí, quando eu recebo a escola, a primeira coisa que tem que fazer é olhar o tombamento, ver se está tudo certo, né? Está escrito lá 10 computadores. Se realmente tem 10, vai lá conferir. São aqueles números mesmos? Vai conferir. Está tudo conferido? Significa dizer que quando eu deixar a gestão daquela escola, eu preciso deixar, no mínimo, o que eu recebi. Significa dizer que se faltar alguma coisa, eu, diretor, eu posso, possibilidade, ser responsabilizado. Ah, teve um furto de um computador, beleza. Tem uma boletim de ocorrência, feita a investigação, está justificado. Se furtou um computador, sumiu e não tem uma justificativa, eu, diretor, posso ser responsabilizado civilmente de reparar a escola. Significa dizer que muitas vezes eu posso ter que tirar dinheiro do bolso para pagar. Então você vê que essa questão de responsabilidade é uma coisa muito séria e é um tema relativamente novo. É um tema que não se cobrava muito no passado. É um tema que está se cobrando em administração de materiais. Claro, você tem que entender que é uma responsabilidade civil, administrativa, né, penal, dependendo do que seja. Claro que você não vai ter que entender especificamente de crime, ou você não vai ter que entender também de reparação e detalhes do Código Civil, mas entender os conceitos básicos dentro da parte vinculada à parte de administração de materiais e recursos patrimoniais. É isso que você precisa, é isso que você tem que entender. Bom, voltando para cá, mais uma vez, temas mais cobrados. Quero voltar para isso aqui. Conta, fórmula, previsão e controle de estoque. Tudo bem? Técnicas, fórmulas.
Só finalizando, lembrando mais uma vez, previsão de consumo, previsão de demanda, a administração pública e a gestão privada tem que fazer, tem fórmula para isso, né? Fórmula do ponto de pedido, né? Que ajuda também a você ver o estoque máximo e o estoque mínimo, evolução horizontal, evolução sazonal de consumo, técnicas quantitativas e qualitativas para fazer previsão de consumo, previsão de demanda, último período, média móvel simples, sem pesos, média móvel ponderada com pesos, média móvel com ponderação exponencial, tem que analisar tudo isso. Isso é muito cobrado em prova. Mais uma vez, almoxarifado, controle, registro, técnicas de armazenamento, segurança. Quando eu falo de almoxarifado, eu não posso esquecer a palavra layout. Layout significa organização do local de trabalho. Layout significa tudo no seu devido lugar. Isso é layout. Então, vocês tomam cuidado com essa questão do layout. Mais pesado, mais embaixo, mais leve, mais em cima. Aquilo que você usa com mais frequência, mais fácil. Aquilo que você usa com menos frequência pode ficar, não num acesso difícil, mas num local que você não tem acesso toda hora, né? Isso são detalhes importantes. Lembrando mais uma vez que a administração de materiais e recursos patrimoniais gira em torno de 3 pontos. Compras, patrimônio, almoxarifado. E existem também classificações de almoxarifado, né? Almoxarifado de, por exemplo, né, de bens que você usa, almoxarifado de materiais em processo. Isso para efeito de fábrica. Quando o produto já foi processado e está pronto para ser vendido e vai para o depósito. Então a palavra almoxarifado, a palavra depósito, vai ter muito sentido quando você tem uma fábrica. Claro, a administração de materiais vai se procurar contextualizar para a administração pública, mas não quer dizer que todas as questões de administração de materiais serão da administração pública. Não. Então essa parte também você precisa saber, você precisa entender. Mais uma vez, compras, aquisições, alienação, que é venda, né? O procedimento, código, classificação, análise de valor, alienação, que significa venda, alienação onerosa ou não onerosa, que eu já comentei com vocês, não é verdade? Lembrando que comprar é muito importante. Quando a gente fala de gestão privada, fábrica, empresa de serviço ou empresa comercial tem que comprar certo, não comprar de mais, não comprar de menos. Imagina uma empresa comercial tem que comprar certo, numa qualidade e quantidade adequada, no preço adequado, porque ela vai revender. Se for uma fábrica, matéria-prima adequada, porque ela vai transformar. Se for uma empresa de serviços e a própria administração, nesse contexto de serviços, você vai comprar, né, otimizando os investimentos, utilizando o que a gente chama na administração pública de economicidade, sem perder qualidade, tendo tudo que você precisa a um custo baixo, sem perder qualidade, e assim sucessivamente. Então, a parte de compras é importante. E a alienação é vender, não é estoque. A parte de alienação é uma palavra que a gente usa na administração, né, do setor público, né? Alienação daquilo que é bem permanente, que pode ser uma alienação onerosa ou não onerosa, que eu já comentei com vocês. Mais uma vez, dar uma atenção especial à parte de administração patrimonial, a movimentação do patrimônio, registro, controle, registro dos bens imobiliários, né, dos mobiliários, imóveis, a movimentação, registro, controle, a transferência, pega os ministérios, administração pública federal, exemplo, tem um ministério que tem computador de mais e outro tem computador de menos, eu posso fazer uma transferência. Claro que essa transferência vai estar no sistema chamado SIADS, o registro e controle. E existe também o termo de responsabilidade. Eu, diretor de um setor, os bens patrimoniais estão sob minha responsabilidade. X computadores, exemplo. Se eu faço uma transferência lá no SIADS, o termo de responsabilidade também vai ser alterado. Quem está responsável pelo quê dentro daquele setor, dentro daquele departamento. E isso dentro da parte do controle patrimonial. Por que tem que fazer esse controle? Porque a fonte de você ter bens patrimoniais é o dinheiro. E o dinheiro, na gestão pública, vem do orçamento. Significa dizer que eu preciso ter esse controle. E aqui entra a parte do controle interno, que é o controle que está dentro de cada órgão, de cada setor, né? Aquele que está dentro da estrutura. Controle contábil, operacional, financeiro, orçamentário, patrimonial, COFOP e assim sucessivamente. E também, queridos,
Temas prováveis, né? Introdução, conceituação, atividades básicas e responsabilidades. Termos introdutórios, aqueles termos também, né, que você não conhece, layout, curva ABC, princípio de Pareto. Definições conceituais. A questão da responsabilidade civil, a questão da responsabilidade administrativa e a questão da responsabilidade também penal. É só você lembrar daquele exemplo do carro. Eu posso responder penalmente se acontecer alguma coisa que é ligada ao patrimônio da administração, que, né, for comprovado dolo ou culpa, ou se ficar comprovado que houve um crime, né? Ou um crime por omissão, por ação, né? Ou um crime contra o patrimônio, contra a administração pública, significa dizer que isso pode acontecer. Quem trabalha com o patrimônio, quem trabalha com a parte de administração de materiais e recursos patrimoniais, tem que estar muito atento a essa parte, que é a parte relativo à responsabilidade. Lembrando que é um tema relativamente novo, não era um tema muito cobrado, mas a FGV gosta de cobrar e é um tema que passou a ser cobrado nos últimos anos. Fique atento a esse tema, fique atento a esse detalhe, que é um detalhe que pode pegar. Se você seguir as minhas orientações e começar a estudar hoje, agora, neste momento, criando a sua rotina de estudo, eu tenho certeza que você tem tudo para fazer uma boa prova. Espero que essa aula possa ajudar você, espero que você possa priorizar esses temas, né? Você que é nosso aluno, você que não é, venha ser nosso aluno aqui. Vai ser um prazer ter você como nosso aluno, tirar suas dúvidas, e eu estou aqui para ajudar você. Eu vou ficando por aqui nessa aula de hoje. Te vejo nos próximos eventos. Um forte abraço. Até a próxima. Vê se pode. Na Black Friday, além deles darem um desconto insano na assinatura, eles vão dar uma mentoria para todo mundo que assinar. Ih, tá gravando? Bom, agora já era. Mas é isso aí. Assina aqui sua loucura pura.